Muito boa noite para você que nos acompanha aqui no Toque de Bola Cast. Eu sou o Felipe Caires, hoje comigo o Miguelzão da Massa. E Miguel, já faça as honras aí e apresentar o nosso grande convidado desta noite, Miguel. É isso aí, boa noite, Felipão. E aqui com a gente no nosso bate-papo aqui, o grande Pipoca, né? Ex-jogador aí que jogou na Uniara, né, e tal. E ele veio bater um papo aí com a gente sobre basquete. Enfim, a gente vai falar aí sobre vários assuntos envolvendo basquete com ele, né, Filipão? Exatamente. Pipoca, muito boa noite, Pipoca, que já participou várias vezes aqui conosco. Agradeço mais uma vez ter aberto um espacinho aí na sua agenda corrida para fazer um bate-papo conosco. O espaço é seu, que você já é de casa. Obrigado, Felipe, obrigado, Miguel, pelas boas-vindas. Boa noite a todos que estão aí nos acompanhando. É sempre um prazer estar aqui para a gente conversar alguma coisinha, matar a saudade, né? E, enfim, estamos aí. Ô, Pipoca, a gente até se falou recentemente nos jogos do AZ, né? Que a torcida do AZ era muito grande para conseguir esse acesso para a NBB, que até a gente conseguindo apurar algumas informações, que eu já queria a sua opinião, que o ano que vem possivelmente não teremos nem CBB nem NBB. Existe grande chance de ser criada uma liga única, que aí contemplaria tanto os times da NBB quanto os times da CBB, assim como no futebol a La Liga quer fazer essa grande liga também. Na CBB existem grandes chances disso acontecer. Aí não teria nem a CBB nem a NBB, e sim uma liga maior, que aí contemplaria todos os clubes para 2024. Já queria a sua opinião, você que teve vivência não só na NBB, quanto na NBA também. Qual que é a sua opinião sobre essa possível grande liga de basquete que teria todos os times unidos? Bom, eu vejo interessante. Vamos lá. O formato, vou tentar transmitir para vocês as minhas duas experiências. Eu já participei de campeonatos brasileiros na época que era gerido pela CBB. Era um outro tipo de campeonato, onde todo mundo entrava, mas muitas equipes não tinham condições financeiras de estar presente lá e paravam no meio do caminho e abandonavam os atletas. Enfim, era uma coisa um pouco nessa questão financeira, muito desejo, muito empenho dos atletas, mas a parte administrativa deixava muito a desejar. Então era um campeonato difícil, porque a gente começava, mas nunca sabia se eu terminar todas as equipes ali. A NBB veio para corrigir isso aí, sabe? Botar uma coisa fora da politicagem da CBB, que envolve os estados, presidentes de federações e uma coisa muito assim política. A NBB veio os clubes a gerir o seu próprio campeonato, a sua própria receita, e aí a coisa melhorou, aí a coisa mudou de padrão. Então hoje tem regras muito claras para todas as equipes que querem entrar no NBB. A primeira coisa é você mostrar um suporte financeiro grande para arcar com os seus contratos, com as suas despesas até o final do campeonato. Essa é a primeira coisa, certo? Então, quando nos mostram esse desejo novamente de unir as duas entidades, a primeira pergunta que se faz é quem vai gerir o produto, certo? Quem vai de novo ser o presidente da CBB? Esse ano é o Gui, entendeu? Eu tive com o Gui aqui em Brasília, nós fomos ao Ministério dos Esportes, fomos lá conversar com a... Ele tem feito um papel incrível,
trazendo toda a expertise das empresas dele, né, de negócio, para você. Ele colocou a CBB em ordem financeira, e aí ele foi lá pedir mais ajuda ao Ministério para que antigos contratos feitos por gestões anteriores que não cumpriram todos os protocolos dos contratos, e por isso, quando um contrato não é cumprido, ele bloqueia futuros contratos. Então, e esses contratos têm mais de 10, 12 anos lá, parados lá. E ele gostaria de conversar para poder acertar essa parte antiga a ele, para que a CBB tenha condições de novos recursos. A CBB não pode ter nenhum patrocinador estatal ou qualquer outro, porque esses contratos, 2 contratos que estão lá para trás, emperram a vinda do Banco do Brasil, da Eletrobras, de qualquer outra empresa governamental. Eu falo isso porque se for o presidente da CBB, a entidade tem esse problema pendente. Então vai ser gerido, vai unir os clubes, mas vai ser gerido sobre a mesma ótica da NBB. Show, bacana. Vamos ampliar, e aí tem que ver todos os candidatos a estarem presentes no campeonato, as suas condições, provarem as condições antes do campeonato começar, antes de escrever o nome no campeonato. Tem que provar, tem que ter, vamos dizer assim, tem que provar que tem dinheiro no caixa. Certo? Não é só promessa, não. Tem que ter o dinheiro no caixa. Eu preciso de 1 milhão. Está aqui 1 milhão aqui depositado na minha conta para arcar com as despesas durante todo o campeonato. Então, se for, são essas as questões que têm que ser levantadas para ver se esse novo produto vai ser viável ou não. Porque o NBB está indo muito bem. O NBB, cada ano, vai melhorando. O NBB vai tornando um produto mais rentável. E eu até gostaria de pedir que a própria NBB também fizesse como a Conmebol fez. Exigisse um time feminino para poder o time masculino participar do campeonato. Entendeu? Porque as meninas estão às mínguas aí. Como era antigamente futebol feminino. Vocês lembram, talvez vocês são muito novos. Antigamente futebol feminino e nada era a mesma coisa. Hoje você tem um campeonato feminino altíssima qualidade sendo mostrado na TV Globo. Então, assim, podia até pensar nesse modelo aí para que a gente pudesse também fomentar o basquetebol feminino. Que já tivemos os melhores jogadores do mundo, Paulo e Hortência. Sim. É isso aí. Então, Pipoca, boa noite aí de novo. Enfim, eu queria fazer uma pergunta para você. Enfim, não sei se você está acompanhando, né? Provavelmente sim, a campanha que o AZ fez aí quase conseguiu classificar, né? Enfim, mas já que teve essa notícia aí de que provavelmente vai ter essa liga nova aí, né? Que vai unir a CBB com a NBB, né? Enfim, o que você achou, né? Não sei se você acompanhou, mas o que você acha desse projeto aí do AZ? Enfim, você que já passou aqui por Araraquara, já jogou aqui, também em vários lugares. Enfim, o que você acha desse projeto do AZ aí? E como é que você acha que vai sair aí? Porque, enfim, tem uma disparidade muito grande ali da NBB com a CBB, né? Enfim, o que você acha desse projeto aí do AZ? Como é que o time pode vir aí para esse novo campeonato aí? Olha, Araraquara tem uma tradição no basquetebol. Antes mesmo de eu ter participado junto à Uniara dos campeonatos, antes da minha chegada aí, Tom Zé, né, Márcio, Rodrigo, você já tinha basquetebol em Araraquara. Né? E assim, tem tudo para continuar sempre tendo. Né? Neste momento, né, a gente viu, mas ele não conseguiu chegar, mas tem tudo, a equipe tem tudo para poder estar presente e fazer um campeonato decente, um campeonato bacana, e paulatinamente crescer e chegar novamente ao topo, como na época nossa, que nós tínhamos aí, tínhamos Ribeirão, né? Tinha o time do Coque, fazíamos grandes duelos incríveis,
Brasil inteiro observava que a nossa região era a região mais forte de basquetebol do Brasil. Se você pegasse aqui Araraquara, Ribeirão e Franca, gente, e aí você puxa um pouquinho mais Bauru, olha a força que nós tínhamos naquela época. Eu vejo com bons olhos, né? Cabe fazer um trabalho de planejamento muito bem feito, correr atrás de grandes patrocinadores, porque a região permite que grandes empresários possam dar esse suporte a um esporte que é forte na cidade. Nós já mostramos N vezes que se você tiver um produto bom, as pessoas vão ao ginásio, vão ao gigantão, vão dar o apoio, né? Assim como dão o apoio à ferroviária. Tá? Então, assim, eu acho que a gente pode batalhar, sim, para ter novamente equipes fortes de basquetebol em Araraquara. Ô, Pipoca, na sua época da Uniara, a gente via também que tinha jogadores experientes, rodados, com passagem por diversos clubes, você por seleção, mas também tinha aquele trabalho de base, né? Jogadores que vinham das categorias de base, e a gente viu nessa CBB desse ano, por exemplo, justamente isso também, né? Muitos times com garotos e alguns times como o próprio AZ mesclando experiência com a juventude. Qual que é a importância de ter esse trabalho da base e você ter garotos para ir subindo do juvenil, fazendo todas as etapas para chegar no profissional mais maduros? Isso é fundamental. Toda equipe de esporte coletivo, você precisa ter o seu suporte da base. Além de você fomentar no principal, mas a base é importante por quê? Porque todos aqueles garotos que vão para o ginásio e vão se sentir atraídos pelo esporte, eu quero ser jogador de basquetebol, ele vai procurar a base. E a base fazendo um bom trabalho. Nós tivemos aí, né, no mesmo momento, né, o nosso juvenil, a nossa cachorrada, a gente chamava os meninos, né, a nossa cachorrada, ganhando tricampeonato paulista, certo? Jogando muito bem nas mãos do João Marcelo, e nós tínhamos o Tom Zé trabalhando com os mais velhos, com os adultos, e a molecada entrando, né? Então, é fundamental tudo isso. Você ter jogadores de base para ajudar a abrir caminho para eles, ter um lugar para onde eles possam mostrar o seu trabalho, né, que é subir, né, ajudar a equipe da sua cidade a trilhando um bom caminho. Né? Toda grande equipe está fazendo isso. Né? Se a gente for voltar, e você sabe que eu sou palmeirense, roxo, né? O Palmeiras ele sobrevive, no futebol falando, com a garotada que está vindo de baixo. Olha o trabalho espetacular que se faz no Palmeiras e olha por que o Palmeiras lá em cima é forte. Se você tem uma base forte, você tem grandes jogadores para lançar e sem precisar meter a mão no bolso para comprar esses jogadores. Esses jogadores simplesmente sobem. Tá? Isso no caso do futebol. No caso do basquetebol, a dinâmica é a mesma. Você pode botar essa garotada para jogar e ajudar imensamente a equipe, com sangue novo, com desejo, com vontade de aparecer. Quando um garoto surge, garotos, eles trazem essa vibração, esse sangue novo para o adulto, ele não deixa o adulto veterano acomodar. Porque se ele acomodar, ele vai para o banco. Entendeu? Então, isso é importantíssimo. Essa roda ela precisa estar muito bem azeitada e tem que estar presente em toda a equipe que quer ser uma equipe grande, né? Que às vezes não tem um recurso financeiro elevado, mas você pode e deve contar com a sua base. É isso aí, fazer outra pergunta aqui, né? Já que tocou sobre o assunto da base aí e tal, né? Enfim, muitos garotos aí, né, que começam no basquete e tal, tem o sonho de, enfim, jogar na NBA, jogar fora, né? Enfim, mas essa questão aí da crescente da NBB, né? Enfim, agora essa notícia aí que vai fazer, talvez, provavelmente esse campeonato aí novo, como você acha aí, Pipoca, que o campeonato nacional pode começar a atrair mais os garotos da base aí do que eles forem para fora, né? Enfim, porque geralmente o
o cara quer, enfim, quer ir para a NBA ou para a Europa jogar e tal, mas o que você acha que essa liga tem que fazer aí para dar uma segurada nesses garotos aí e para eles ficarem um pouquinho aqui no Brasil? Olha, não é fácil, não é fácil. Muitos desses garotos têm descendência e aí corre para buscar uma descendência italiana, espanhola, ou mesmo americana, portuguesa, para poder ter acesso a esses outros mercados, né? Antigamente, na minha época de moleque, para você sonhar com a NBA, ou no nosso caso, nem NBA, porque a NBA era muito fechada, mas ir para a Europa, você tinha que chegar à seleção brasileira. A seleção brasileira era a sua vitrine, né, porque a gente não tinha um intercâmbio muito grande de equipes indo lá para fora para jogar e se mostrar. Hoje em dia, não, hoje tudo é muito mais fácil. Não sei se seria o caso de fazer como o vôlei chegou a fazer na época do antigo presidente, que foi até preso aí, Nussmann, quando ele ainda era presidente da Confederação de Vôlei, de simplesmente proibir os meninos de ir. Tá? Acho que não é esse, acho que esse não seria o caso. Mas para você manter esses garotos aqui, não tem outra forma a não ser de você mostrar um grande produto aqui, e aí o produto tem que começar a jogar e mostrar a eles que aqui é viável também. Meu sonho é NBA. Tá, mas a NBA você chega por diversos caminhos hoje. Antigamente, você chegar na NBA, você tinha que passar pelas universidades americanas. Hoje não. Hoje você pode ser draftado fazendo um grande campeonato fora, se mostrando para os olheiros, e os olheiros, né, se você tiver nível suficiente, eles te colocaram no draft. Então, é uma situação onde as autoridades nossas não estão com as mãos atadas, a não ser mostrar um grande produto para manter esses garotos aqui. E para você aumentar essa base de garotos, você tem que fomentar o basquetebol cada vez mais em todo lugar. Porque como é um produto que ele pode ir embora, você tem que ter outros aqui. Então, ampliar a nossa base, caso alguns garotos saiam, e vão sair, não há como parar, né? Você ter outros garotos para vir e você ir colocando nas equipes. Então, ampliar as bases nas escolinhas, nas escolas, ter campeonato de escolar forte, campeonato universitário forte, né? Você ter basquetebol em outras cidades que não têm equipes, ou seja, ampliar a nossa base do basquetebol para que da quantidade a gente possa extrair qualidade. Você não pode ter um produto pequeno e toda a qualidade que você tiver nesse produto pequeno, de base pequena, e embora você não vai ter qualidade. Então, para você ter qualidade, você tem que ter quantidade. Então, ampliar o basquetebol o máximo possível, o máximo de cidades, bairros possível. Só é aqui, vamos falar só de Araraquara. Então, vamos ampliar as bases do basquetebol de Araraquara. Não só a equipe do AZ. Você tem um campeonato da cidade de Araraquara. Você teria o colégio Coque, o colégio tal, uma equipe de bairro, ampliar o basquetebol, e aí a garotada jogando, mesmo que alguns garotos saiam para tentar a sorte em outros lugares, em outros países até, você vai colhendo esses garotos de outras equipes. Ô, Pipoca, ainda falando dessa questão da junção da CBB com a NBB, igual você estava comentando, né, que a NBB a cada ano vem crescendo e melhorando o seu produto, né? Você não acha ao mesmo tempo que pode ser uma boa ideia? Você não acha que ao mesmo tempo pode ser um risco? Porque pode acontecer de, por exemplo, times entrarem para disputar a competição, a liga, só que, igual você comentou, não terem situação financeira para manter um bom time durante a liga toda e montar ali um time só para estar disputando, sem muitas pretensões? Não, esse é um problema, cara. Como eu falei no início, vamos ver quem vai gerir, quem vai ser o capitão desse barco. Tá?
se é a CBB, se é a NBB, quais serão os critérios para a inclusão de todas as equipes. Eu digo por experiência, gente. Se for na galega, oba, vamos entrar, vai dar ruim, cara. Vai dar ruim porque vai ter time que não vai aguentar. E aí o produto basquetebol vai ficar penalizado, porque não vai ter empresa que queira bancar, por exemplo, uma Globo não vai querer entrar, um Sport TV, sabendo que ele monta a grade dele do ano e em data tal, time tal não vai aparecer, porque ele acabou no meio do caminho. Você entendeu? Imagina só uma empresa que queira televisionar, fecha o campeonato com essa nova entidade e no dia 27 de julho, 25 de julho, temos o jogo, vamos ver aqui, Franca e a equipe de São Carlos. Chega no dia 20 de julho, a equipe de São Carlos acabou. Não dá mais, gente, não aguentamos. E aí? Como é que você vai explicar isso para o seu patrocinador? Como é que você vai explicar a televisão, que já fez manchetes e tudo mais? Né? Você não tem como, vamos trocar de jogo. Pegar todo o equipamento e levar para outro ginásio. Cara, isso vai dar ruim demais. Tem que ter suporte financeiro. Tem que ter. Se não tiver, não entra. Esse tem que ser, para mim, um dos, além de nível técnico, porque não adianta você mostrar uma equipe de Franca contra São Carlos e sair 140-60. Né? Ninguém vai nem ouvir esse jogo. Você tem que ter suporte técnico, você tem que ter suporte financeiro, né, para você poder minimamente se apresentar num campeonato. Exatamente. Pipoca, vou mostrar uma imagem para você aqui. O que bate em você quando vê essa imagem aí, ó? Rapaz, bons tempos, né? Olha só o ginásio bombando de gente, cara. Eu gosto, cara. Coisa boa, coisa que enche a gente de orgulho de ter feito parte, né? Luiz Fernando. Cara, muita coisa boa, cara. Muita coisa boa. Lembrança boa. Inclusive, ó, Pipoca, a camisa que eu tenho aqui, ó. Eita, nós, olha aí. E olha de quem que é ainda, ó. Grande 7. Saudade de botar essas camisetas para jogar, viu? Vai tomar barrigudo aqui. A hora que eu coloco no varal, o varal até enverga, de tão pesado que é essa camiseta, Pipoca. Exagerado. Mas obrigado. Ô, Pipoca, você comentou do Luiz Fernando, e a gente já fez bate-papo com praticamente todo aquele elenco da Uniara, até o Jorginho lá na Espanha bateu um papo conosco. Luiz Fernando, que agora faz parte da comissão técnica do AZ, eu acompanhando os treinamentos do AZ, o Luiz Fernando brinca com a gente lá nos treinos, né? Ele, rapaz, eu não gostava de fazer entrevista nem quando era jogador, você imagina agora. Aí um dia, eu voltando do treino a pé com ele, que ele mora próximo aqui à minha casa, ele estava contando uns perrengues que eu estava comentando com ele, que todo mundo fala de basquete e logo associa com a Uniara, né? Aí ele estava brincando, mas ninguém vê, ninguém sabe os perrengues que a gente passava. Aí estava contando uma viagem de Santos que vocês demoraram 12 horas para voltar, ainda teve que voltar de Piruacombi, que o ônibus parou no meio do caminho. Como que era esses perrengues e todo aquele elenco saber lidar e controlar com isso? Cara, porque todo mundo conseguiu lidar com todo tipo de perrengue, porque nós já tínhamos vivido isso em outras equipes. Tá? O Paraná, o nosso motorista, ele entendia muito de direção, mas às vezes o nosso ônibus simplesmente não queria ir. Deu um problema e o Paraná não conseguiu consertar e demorou realmente horas a fio e acabou não consertando. Isso é só um dos pequenos. Né? Treinamento em lugares inadequados, porque a equipe do lado não tinha um ginásio decente.
Enfim, perrengues não faltaram. A maioria a gente não pode falar aqui. Não posso falar para vocês. Se o Luiz Fernando não contou, não vou ser eu contar. Mas várias e várias situações que realmente põem à prova o amor que a gente tinha tanto pela Uniara, quanto pelo nosso esporte, quanto pelos nossos colegas. Né? A gente poder jogar, jogador muitas vezes estava cometido de algum mal-estar, mas tinha que jogar, o jogo era importante. Então, se ele não falou, não sou eu que vou falar. O Bitelo, a gente chamava o Luiz Fernando de Bitelo. Se o Bitelo não falou, não sou eu que vou falar. E ele realmente não gostava de fazer entrevista, não. O Luiz Fernando sempre foi um cara um pouco mais fechado na dele. E, enfim, cruzando com ele, manda um grande abraço para ele. Fala que, para você ter uma ideia, ele nem mídia social tem muito, então ele é um cara que gosta um pouquinho mais de estar na dele. Um abraço grande para ele. Exatamente. Ô, Pipoca, e ainda falando daquele elenco, a gente viu uma das reformulações quando veio o Courtney para cá, né? Eu até estava brincando com o Courtney, conversando com ele, usando o tradutor. Lógico que eu tentei fazer uma entrevista com ele, ele falou que português ele já não entende mais a ponto de conseguir dar entrevista, que aí teria que ser em inglês para a gente conversar com ele, né? E quando o Courtney veio, fez aquele sucesso que ele teve, e logo depois veio o Chamel, que não conseguiu ter o sucesso imediato que o Courtney teve, mas que também era um bom jogador, né? O Chamel que também, não sei se por conta de adaptação, demorou um pouco mais, mas a gente vê que desde quando veio para a Uniara, o Chamel continua sendo um grande jogador aqui no Brasil, jogando várias NBBs, é o americano com mais jogos de NBB que tem. Como que você vê essa questão? E você que estava no time também. Para o Courtney foi mais fácil também a adaptação e o Chamel teve um pouco mais de dificuldade? Ou você acha que depende de cada um também? Não, assim, a adaptação a um lugar diferente, costume, comida, né, língua, é difícil, cara, é difícil. Né? Você se adaptar ao frio, às vezes a temperatura diferente. Né? O Courtney chegou, ele se deu muito bem, com o trabalho, com a dinâmica do trabalho do Tom Zé. Enfim, já encontrou até o próprio Luiz Fernando, ajudava muito no inglês com ele e tudo, e ele se adaptou mais rápido. Né? O Chamel, na nossa equipe, ele veio, ele colaborou bastante, ele foi um cara interessante, um cara que tinha suas qualidades, mas demorou um pouquinho, como você mesmo falou, como você mesmo frivou. Hoje o Chamel ele é completamente brasileiro. Ele é casado com mulher brasileira, tem filhos, fala um português muito fluente. Então, ele demorou, teve um tempo maior para poder se adaptar, e hoje ele é um sucesso absoluto. Ele é um cara que, como você falou, ele já é veteraníssimo no Brasil. Todo mundo conhece, todo mundo sabe a qualidade técnica que ele tem. Tá? Então, mas foram dois grandes jogadores que passaram, que nós tivemos o prazer de ter junto com a gente nas nossas campanhas aí em Araraquara. E não sei nem onde o Courtney está agora, mas ele realmente teve uma passagem muito bacana conosco aí em Araraquara. O Pipoca, ainda dessa questão do Chamel, a gente teve até uma entrevista recentemente no Globo Esporte que saiu, que o Chamel, ao mesmo tempo que é o americano com mais jogos no NBB, curiosamente ele não tem, ao mesmo tempo que ele tem várias finais também, curiosamente ele não conquistou nenhum título. Você como jogador, isso atrapalha na carreira de um atleta? Você chegar na final, chegar e vai passando os anos, você não consegue o título? Não, acredito que não. Veja bem, o Chamel é um jogador de time. Né? Um jogador de equipe, um jogador de time. O basquetebol é um jogo coletivo.
Tá? Ele contribui com a parte dela, com a parte dele, mas outros elementos têm que entrar e têm que aportar para que o cara seja famoso, tenha títulos, né, que a gente busca sempre todos os títulos. Mas você veja bem, Karl Malone, né? Karl Malone no Utah Jazz, uma equipe fantástica, de meio você tinha os do John Stockton com ele, dois excelentes jogadores, Hall da Fama, que estiveram conosco no Dream Team e nunca ganhou um título. Né? Mas nada disso denigre a carreira deles. E não é a falta de título que vai denegrir a carreira do Chamel no Brasil. Sabe? Eu acho que ele é um cara que é um cara de equipe, um cara que soma muito, mas precisa de outros aportarem também. Né? Para que a equipe, na hora do vamos ver, ganhe. Ele não ganha jogo sozinho. Você teve o Lakers, agora nas finais da NBB, da NBA, todo mundo viu. Pô, mesmo o cara fazendo 40 pontos, 40 rebotes, a equipe dele não chegou, não passou. Porque a equipe tem que aportar. Sabe? Mesmo tendo ele, o Anthony Davis, e graças a Deus o Anthony Davis tem um problema, ele é um jogador de cristal. Né? É um jogador fantástico quando ele não quebra. Mas ele quebra, cara. Toda hora que ele caia no chão, fala, puta que pariu, o negócio vai quebrar de novo. Mas mesmo com esses dois jogadores, a coisa não veio. Você precisa ter time. Time que quando um não está metendo bola, o outro vai, o outro é rebote, o outro é armar direitinho, o técnico fazer as mudanças na hora correta. Então, assim, mas ele está de parabéns, a carreira dele é incrível, cara. A carreira dele é fantástica. Ô Pipoca, e assim como no seu Palmeiras, a gente vê vários jogadores polivalentes que sabem jogar em mais de uma posição, né? No basquete, a gente também tem visto muito isso. Jogadores que podem fazer tanto pivô quanto lateral, ala, que pode ser armador também. Você vê muita diferença do basquete da época da Uniara, por exemplo, para o basquete de hoje? Completamente. Está tudo mudado. Esse não é o mesmo basquetebol que eu joguei, nem de longe. Hoje as coisas mudaram, as coisas não necessariamente a mudança é uma coisa boa, mas mudou. Hoje qualquer pivô arremessa de 3, qualquer pivô de 2,15 leva a bola, arma jogada. Hoje todo mundo quer ser o atirador da vez. Né? Você joga, eu vejo as equipes jogando todas 5 abertos. Meu amigo, na minha época, era 2 pivôs, 2 alas e um armador. Quem levava a bola era armador. Ponto final, entendeu? O pivô levar a bola, mas nem abrir toda hora para chutar de 3. Hoje os pivôs não sabem mais jogar de costas. Aquele trabalho de jogar de costas, o pivô não sabe mais. Porque o pivô agora só quer jogar de frente. E cada vez que ele joga de frente, ele pensa 15 vezes, eu vou lá para o chute de 3. Todo mundo quer chutar de 3. É uma coisa do assim, mudou. Mudou muito. O basquetebol da minha época, da época da Uniara, para o basquetebol que está sendo jogado atualmente. Se é melhor ou se é pior, isso aí depende de cada um. Tá? Cada um que está vendo o basquetebol. Eu, da minha opinião, enfim, o mínimo que eu vou dizer é mudou muito. Ô Pipoca, já está para encerrar, falando um pouquinho de seleção brasileira, que você tem um pouquinho de história também, né? A gente vê recentemente que, inclusive, a seleção brasileira feminina está se preparando aqui em Araraquara para o pré-olímpico mês que vem no México. A gente vê na seleção feminina que a maioria das jogadoras convocadas atuam aqui no Brasil, principalmente aqui no SESI, na equipe do Sampaio. As grandes jogadoras estão hoje jogando no Brasil, e na seleção masculina é o inverso, né? A maioria dos jogadores, para não dizer todos, são de fora, né? E a gente, como você falou da NBB, que tem crescido ano após ano, o que falta para a NBB ter os grandes jogadores a nível de seleção de volta jogando aqui no Brasil também? Cara,
assim, é o desejo do treinador. O desejo do treinador. Uma das experiências negativas para o Brasil que trouxe essa internacionalização dos nossos jogadores foi que muitos dos jogadores, às vezes, não vinham com um desejo real de levar o Brasil mais adiante. É o que eu sinto, é a impressão do Pipoca. Tá? Porque quando você está jogando aqui no Brasil, você tem um desejo de querer jogar lá fora. Então você dá muito pela seleção. Quando você já ganha milhares e milhares de dólares lá fora, e você é chamado para estar aqui na seleção, aí você pensa, pô, se eu me quebrar, o meu campeonato lá na Europa, né, ou na NBA, onde eu ganho milhões, não vou botar meu contrato em risco. E aí não é muito a mesma coisa, não, cara. Você entendeu? Essa é a minha visão. Eu acho que as meninas do Brasil, que jogam aqui no Brasil, elas têm um desejo muito grande de levar novamente a seleção brasileira às Olimpíadas, ela está jogando bem, ela está se mostrando bem. Eu desejo muito sucesso a elas, né, que elas tenham aí, que elas consigam levar o Brasil, né, e classificar a nossa equipe para as próximas Olimpíadas. Mas, enfim, esse foi um sentimento da minha época de jogador que eu vejo que hoje perdeu. Não é à toa que o basquetebol masculino não tem chegado nem próximo daqueles desejos, daquelas conquistas que já tivemos. As presenças em todos os campeonatos é sempre pela tabela, é sempre escorregando, é sempre ou caindo ou escorregando e entrando pela porta do fundo. Eu acho que passa por isso, dos garotos se dedicarem mais à seleção brasileira e menos aos seus clubes. Eu acho que o jogador deveria botar a mão na cabeça e falar assim, pô, porque nada é assim, não é contra de estar nos seus clubes, mas aquele jogador que queira vir para a seleção brasileira, venha com o espírito de deixar tudo aqui no Brasil, pelo Brasil. Ah, porra, mas o meu contrato, então fica lá. Vai cuidar do seu contrato, na boa. Pô, eu tô com medo de me machucar, beleza. Você passou perrengue na vida e quer garantir o seu dinheiro, show de bola, nada contra. Mas aqueles que venham disputar pelo Brasil, que deixem tudo aqui no Brasil. Pô, se não quebrar, quebrou. Faz parte do jogo você se quebrar. Né? E aí muitas equipes lá fora põem no contrato, se você se machucar jogando por outra equipe, não falo nem seleção nacional, o seu contrato é rompido unilateralmente. Então, beleza. Se esse cara não quer perder o dinheiro dele, porque já passou sufoco na vida e todo mundo tem que buscar sempre o melhor para si e para sua família, que ele fique lá. Abre espaço para outro jogador que queira dar o sangue pelo Brasil. Essa é a minha opinião. Ô, Pipoca, e a seleção feminina que tem o José Neto, treinador aqui. Não estou conseguindo escutar. Está ouvindo agora? Está ouvindo agora? Não me ouve? Está me ouvindo? Pipoca? Oi? Agora você me ouve? Agora sim. Ainda falando da seleção feminina de basquete, que é treinada pelo José Neto, né? Que na época que você jogava aqui era treinador do Paulistano, e tem também a Roseli Gustavo como presidente aí do basquete feminino, né? Qual que é a importância para as atletas terem esse suporte do Neto como treinador, que tem uma experiência gigantesca, e da própria Roseli, que já foi medalhista olímpica também, ali ajudando nos bastidores? Eu acho super importante. Você tem que ter sempre o seu dirigente, o seu treinador, o seu preparador físico, pessoas com muito conhecimento, para que possam te dar todo o suporte tático e técnico que você necessita durante o jogo. O Neto é um cara escolado, o Neto é um cara que foi fazendo a sua carreira, desde garoto a gente acompanha ele,
buscando sempre o melhor, é um cara que se atualiza sempre. Eu acho que as meninas estão em muito boas mãos. Né? E, enfim, a Ellen também está lá para ajudar. E, enfim, eu acho que elas estão em excelentes mãos, aí falando a nível de treinador, sim. Ô, Pipoca, só para a gente encerrar, a gente viu, por exemplo, na seleção brasileira de futebol, que dizem que o Ancelotti fechou para ser o treinador, só que ele assumiria só em 2024. Você que foi atleta da seleção principalmente, o quanto isso é ruim não só para o atleta, como para a preparação da seleção, ainda mais seleção brasileira, que é pentacampeã mundial, ficar um ano sem treinador e ficar esperando tanto tempo, sabendo que o Tite já sairia depois da Copa, o quanto é ruim esperar tanto tempo por um treinador em questão de planejamento. Cara, o nosso futebol está entregue na mão de pessoas desqualificadas, cara. Não é de hoje que o futebol brasileiro serve a interesses particulares. Não é à toa que a gente não chega às finais, mesmo tendo o melhor produto do mundo. Tá? O que eles estão fazendo com a seleção é uma coisa inédita, é uma barbaridade que nenhuma outra equipe do mundo, das grandes equipes, ousou fazer. Ousou fazer. Então é um tapa na cara dos treinadores brasileiros, todos os grandes treinadores brasileiros que nós tivemos. O futebol brasileiro ele não chegou aonde chegou por conta de treinadores estrangeiros, foi por qualidade técnica aqui do Brasil, seus grandes treinadores. Um tapa na cara do futebol brasileiro, um tapa na cara do Brasil como um todo, porque querem prestigiar. É um baita treinador, tá, legal, bacana, show de bola. Pô, tu vai deixar a sua seleção nacional esperando um ano para um cidadão que está esnobando o Brasil? Não é questão de você ser. Cara, eu estou falando da seleção brasileira, que é um produto que mexe com a nação toda. Nós somos o país onde o futebol é uma entidade importantíssima para nós. E você trata com um desdém, com uma loucura que botaram na mão desse presidente que caiu de peneira, porque o outro foi preso, porque o outro está impedido, porque o outro está preso lá em Miami. Cara, é um absurdo o que fazem com o futebol brasileiro. É um tapa na cara de todo o nosso futebol, dos grandes treinadores que nós já tivemos. Você deixar a seleção brasileira à mercê de um cidadão que é um bom treinador, tem vários títulos, sim, bacana, mas tudo isso a nível de clube. Cara. Mexer com uma seleção nacional é diferente. Cara. Ah, beleza, esperamos. E aí, daqui a pouco, a gente vai e tem outra participação pífia no Mundial. Você sabe para a cabeça de quem vai rolar, né? Que é desse presidente moquefreco aí que a gente tem aí, que a gente arrumou um presidente aí tampão, né? Porque o outro está proibido, que foi preso. Cara, é um absurdo. É tudo um absurdo. É simplesmente o que eu penso. Esperar um ano um tal do Ancelotti, porque ele não pode abrir a boca, porque o Real Madrid... Legal, ele fica no Real Madrid. É o maior clube do mundo? Com certeza. Você tem que optar, cara. Seja homem, fala assim, eu vou ficar aqui no Real Madrid. Bacana, fica lá. Agora, o que o presidente da CBB está fazendo, perdão, da seleção de futebol, da Confederação de Futebol, é dar um tapa na cara de toda a nossa história do futebol. É simples assim. E dos treinadores brasileiros, quem você acha que teria a chance de ir para a seleção que já estaria pronto? Muito se falou do Diniz, do Dorival e do próprio Abel. Eu, como um bom corintiano, queria que o Abel já tivesse ido em janeiro para lá, viu, Pipoca? Não, cara, assim, o Abel não tem o perfil. O Abel não tem o perfil para ser da seleção. O Abel, a seleção é um mar de vaidades,
é um mar de. Ele só ia juntar. O Abel precisa de tempo para ele implantar as ideias dele. Por isso que ele está dando certo no Palmeiras. Ele fecha o Palmeiras ali, treina, e tem os garotos ali dando resultado. E o Palmeiras deu tempo para ele. Lógico, ele já chegou apresentando algum resultado e a coisa está indo e a coisa está indo. Agora, o Dorival está prontíssimo. O Dorival chegou, fez um papel excelente no Flamengo e, graças a Deus, o Flamengo, como bom flamenguista que são, só que era o tal do Jesus, mandaram o cara embora para ir atrás do Jesus, mesmo dando 2 títulos para eles. Agora chegou no São Paulo, organizou a casa, porque o outro lá fez, né, botou bagunça na casa, mesmo sendo ídolo, chegou lá, botou a casa de novo do São Paulo, olha a máquina que o São Paulo virou. Então, assim, para mim, se você der tempo para o cara treinar, para o cara implantar a filosofia, ele pode, o Dorival pode, o Diniz também pode, desde que dê tempo para o Diniz, né? Deu suporte para ele trabalhar. Aí a pergunta é, o Brasil dá tempo para treinador apresentar o seu trabalho? Não dá. Enfim, eu né, fecharia com o Diniz, porque para mim, não, perdão, com o Dorival, porque ele, neste momento, é o treinador que está mais pronto neste momento. Essa é a minha opinião. É isso aí. Pipoca, enquanto a gente está gravando aqui, o nosso amigo Nezinho viu o post do nosso bate-papo aqui e mandou um abraço para você, Nezinho, que já te deu muito trabalho também, né, Pipoca? Não, sim, o Nezinho, ele é um cara que você imagina, ele foi um dos grandes armadores que o basquetebol brasileiro possui. É um cara de personalidade, é um cara que tem muito conhecimento, e eu tenho certeza que ele pode se ir a estar na posição que o Demetrios está, que outros grandes armadores estão, o Elinho, né? E eu acho que a vez do Nezinho também vai chegar. Ele precisa seguir trabalhando firme nesse novo papel, muito buscando conhecimento, porque o basquetebol está muito dinâmico, e eu desejo muita sorte a ele e a vocês. É isso aí. Pipoca, queria agradecer você por ter aberto esse espacinho aí na sua agenda para a gente voltar a fazer um novo bate-papo. Já deixo espaço aberto para quando você quiser retornar, a casa é sua. E para finalizar, queria que você deixasse uma mensagem para todo mundo que gosta do Pipoca como jogador da seleção, de outros clubes, e claro, aqui na região de Araraquara, da época do basquete da Uniara, no seu auge dos anos 2000. Bom, primeiro eu queria agradecer o espaço que você e o Miguel abriram aqui para a gente, por esse nosso bate-papo. Muito obrigado. Você sabe que sempre que a gente puder, a gente vai estar conversando de esporte, é sempre uma coisa que eu adoro, esporte e educação. E sempre que vocês precisarem, contem comigo, desejando sucesso ao basquetebol, ao esporte como um todo de Araraquara. Né? Eu acompanho a Ferroviária sempre que eu posso. Né? Eu torço pelas meninas no futebol, né? Elas já foram campeãs nacionais, e enfim. E pedir aos empresários, os grandes empresários, aqueles da região que amam, né, o esporte, que queiram contribuir com as nossas equipes, né, que eles o façam, porque o esporte precisa muito desse apoio, para que a gente possa. Nós somos um excelente produto na divulgação das marcas. Então, enfim, pedir o apoio dos grandes empresários aí da nossa região para que a gente possa levar o nosso esporte adiante sempre e com qualidade. Muito obrigado, pessoal. Um forte abraço a todos vocês e que a gente possa sermos abençoados essa semana e que a gente nos encontremos novamente mais adiante. Com certeza. E como o Pipoca lembrou do futebol feminino, no domingo a gente volta aqui no nosso canal com a transmissão de Ferroviária Internacional pelo segundo jogo das quartas de final do Brasileirão Feminino. Inclusive,
E já fica o convite, viu, Pipoca? Se tiver em casa, a Globo vai transmitir, mas se tiver pela rua, é só abrir o nosso YouTube do Toque de Bola Cast, que a gente vai estar fazendo a transmissão e, claro, torcendo para Ferroviária continuar no campeonato aí em busca da semifinal. É isso aí, gente. Uma boa noite para vocês. Obrigado, viu? Valeu, Pipoca, tamo junto.